pessoal, boa tarde. Me chamo Valmoli, estou aqui com o Evandro. Peço desculpas pela ausência do nosso colega José. Ele ia completar a plenária conosco aqui. Ele estava em Portugal e ele teve um problema de saúde lá e o médico não autorizou a viagem dele para regressar ao Brasil. Então, infelizmente, não vai estar conosco aqui para falar desse assunto aí tão importante hoje em dia no que diz respeito à evolução das tecnologias, né? Ainda mais pensando no momento que a gente está vivendo de um impacto significativo das soluções com inteligência artificial. A computação quântica vai vir para dar mais um salto, né, tecnológico em relação a essa prática também, além de outras. Então, eu sou Valmoli, eu sou físico, atuo com física na indústria e na medicina principalmente, né? Minha formação é física médica e desde 2017, um pouco antes até, eu venho estudando e trabalhando nesse assunto. Fundei a primeira empresa de computação quântica do Brasil. Isso não significa muita coisa, mas é um marco, né? A primeira empresa focada em soluções voltadas para computação quântica, desenvolvimento de algoritmos em específico, né? Trouxe aqui o Evandro, que é hoje no que diz respeito à aplicação da computação quântica. No Brasil ele é uma referência, ele vai explicar depois um pouco para a gente aí sobre a formação dele. E a ideia nossa aqui é falar um pouco sobre o conceito, explicar, né, o que está acontecendo para vocês ficarem numa página segura, né, porque se você botar quântica no Google lá, vocês vão ver que o que é sério vai estar na 20ª, 30ª, milésima página lá para frente, né. Antes disso vem um monte de picaretagem, promessas falsas, assimilação disso com outras outras aplicações que não são as verdadeiras, né, dessa ciência, tá? Mas antes disso, queria pedir para o Evandro se apresentar, tá? E falar um pouco da formação dele e o que ele está aplicando hoje, qual é a posição dele hoje nesse setor, tá? Tá. Opa, Valmoli. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre computação quântica. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Evandro, eu sou membro do grupo de computação quântica da UFSC. Eu estudo computação quântica desde 2017, então a Combine meio que foi fundada junto, né, com o grupo. Eu faço parte do grupo desde a fundação ali do grupo. Eu também sou cofundador da startup Quantoloop. A gente desenvolve solução principalmente focado no desenvolvimento de aplicações quânticas. Então, como é que a gente desenvolve um software acelerado por um computador quântico? E também como é que a gente consegue testar esse software hoje e visando ficar preparado hoje para os computadores quânticos que vão vir no futuro. Isso a gente fala um pouquinho mais, né? Mas meu background, eu sou cientista da computação, então toda a minha formação vem nisso, mestrado em ciência da computação e agora também doutorado em ciência da computação focado no desenvolvimento de soluções quânticas. Evandro, antes da gente partir para o que é e como é que se aplica, existem três pilares principais da física, tá? Existe a física relativística, que trata do universo, né? Estrelas, espaço, tempo, planetas, buracos negros, constelações. Existe a física newtoniana, determinística, que é o nosso mundo, é o que a gente vive aqui. Então a gente tem inclusive limitações dentro da própria física determinística, que é essa que a gente vive. E tem uma outra física que ela acontece dentro do átomo, que é a física quântica, tá? Então são três níveis, né? A gente tem intermediários, a gente tem outras grandes áreas, mas eu faria destrinchando assim três grandes áreas, né? Relatividade geral com Newton, Einstein, né? Aqui é nosso mundo determinístico, Newton, poderia citar, e quântico, que seria lá Planck, Bohr, Schrödinger, Dirac, né? Que trata as coisas dentro do átomo. Para nós aqui, o que interfere com a gente é o mundo clássico, né? A ação e reação, força, aceleração, né? Lá no espaço, a gente está falando de outros movimentos também cabulosos, tão cabulosos quanto os que acontecem dentro do átomo, né? Eu me admiro ainda que não surgiu nenhum coach relativístico, porque a relatividade geral, você trabalha com dilatação do tempo, né? Retração do tempo.
Então poderia vir um coach relativístico e falar que vai utilizar técnicas para ampliar o dia e você ter mais produtividade utilizando relatividade geral. Podia ter um advogado relativístico, né? Vão ampliar teu prazo para você... Isso, exatamente, né? Me admiro que eles não fazem isso, mas com a quântica a gente tem um monte de... que é um mundo cheio de situações que não são, como eu posso dizer, simples de a gente entender, tá? E na verdade não são nem para a gente entender, é para a gente aplicar, né? E ter conhecimento sobre como ela funciona. Ela não é intuitiva, as coisas que acontecem lá. Por quê? Porque o nosso mundo é determinístico. A gente nasceu num modelo, né, de aplicação da ciência. E se a gente quer interferir lá dentro, né, aí a gente está entrando em uma esfera que a gente não tem ferramental suficiente para interferir, né? Quando a gente fala de movimentar situações que acontecem no núcleo do átomo, a gente está falando de fissão nuclear, de fusão nuclear. Quando a gente fala em manipular um átomo, a gente está falando de ferramentas extremamente robustas para a gente poder manipular. E entrando nessa questão desse mundo, né, que tem essas características que não são intuitivas para nós, a gente entendeu o que acontece lá e a gente vai começar a utilizar isso dentro da ciência, como a gente já utiliza. Por exemplo, vou dar exemplos na área da saúde, né? Um equipamento de ressonância magnética é manipulação quântica, né? Quando a gente fala dos campos eletromagnéticos, da excitação do spin do núcleo do átomo para a gente poder ter um sinal, né, emitido, recebido, isso tudo é manipulação quântica. Os equipamentos de radioterapia, produção de radiação ionizante, produção de elétrons, os equipamentos de raio-x, são todos fenômenos quânticos. A indústria mundial da eletrônica, basicamente 50% dela é manipulação de fenômenos que estão relacionados à física quântica. Só que a gente está indo um pouco mais a fundo, a gente está utilizando outros parâmetros que são mais... que têm resultados, né, mais significativos. E aí, para explicar um pouco para vocês como é que é o processador quântico, né? Nada melhor do que quem desenvolveu basicamente um simulador de um processador quântico. O Evandro, que está aqui do meu lado, ele é uma referência já internacional nesse assunto, tá? Ele desenvolveu um simulador quântico, ele desenvolveu uma linguagem de programação também. E aí eu vou te pedir para ti, Evandro, para explicar um pouco como é que funciona o processador de um computador quântico. Ah, legal. É diferente, né? Então a gente vê que sempre escuta falar que a física quântica não é intuitiva. Não é intuitiva porque ela se comporta numa lógica diferente do que a gente está habituado. Então, se a lógica ali da mecânica quântica é diferente, por que não tentar usar essa lógica para fazer processamento de dados? Aí que vem o princípio da computação quântica. Daí você vai falar, não, o processador quântico ele é mais rápido. Não necessariamente, ele é diferente, ele opera de uma maneira diferente. Vamos pensar assim, imagine que você tem um problema. Já teve aquelas ruas, né, aquelas grandes avenidas que você só pode ir e daí você tem que você tá num lado e você quer ir para o outro lado. Você tem que andar quilômetros para conseguir dar uma volta, achar um retorno e ir. Se tu tivesse a pé, tu atravessa simplesmente a passarela e está do outro lado. O carro clássico, vamos falar assim, ele é muito mais rápido que a pessoa andando. Só que o problema é que você quer chegar do outro lado. Só atravessar a passarela, você não precisa ser mais rápido. Você opera de uma maneira diferente. Daí que vem a computação quântica. Então a gente pega ali a mecânica quântica, né, a física quântica, extrai uma lógica e usa essa lógica para processamento de dados. E daí que vem... Tem diversas maneiras de fazer isso, mas daí são papos mais distintos. Mas a ideia principalmente é computação quântica processa de uma maneira diferente. Dependendo do problema que você está aplicando, o computador quântico pode ser melhor. Então, se a gente está pensando em problemas de otimização, você tem recursos, você quer minimizar o uso desse recurso, ou quer maximizar o que você consegue fazer com esse recurso finito, ou se a gente estiver pensando também em modelagem química, simulação da física. Você quer simular a interação entre moléculas, interação entre átomos. Isso acontece dentro do mundo quântico. Nada mais natural do que usar um computador quântico para esse tipo de simulação. Então é aí que a computação quântica entra. É nessa ideia de processamento. Um dos fenômenos que a gente está utilizando, que a gente está... que fazem a física dos processadores, dos computadores... Só para fazer um disclaimer aqui, tá? Os computadores quânticos, eles estão disponíveis,
Você pode entrar lá no site da IBM, você pode entrar no site do Evandro na CAT, você pode acessar um simulador, você pode entrar na Microsoft, você pode... Nessas Big Techs, na Google, acessar o computador da Google, você processa, você cria algoritmos numa linguagem própria, uma outra linguagem de programação, né? E você aplica lá e você processa nesse computador. Ele vai te dar um resultado, só que ele vai provar o conceito de que funciona, só que ele ainda não vai ser mais rápido que os supercomputadores ou bons computadores clássicos. Então, quer dizer, não adianta de muita coisa ainda. Ele só vai adiantar, ele só vai ter essa eficiência, né, essa conveniência, essa vantagem quântica, quando esses processadores tiverem um número de qubits reais suficientes para ultrapassar supercomputadores tradicionais. Um dos fenômenos que são utilizados nesse processamento é a sobreposição de estados. Vocês já viram falar que um corpo como é que se diz? Não ocupa dois espaços ao mesmo tempo. Isso é verdade, a gente não está falando de corpos quando a gente vai para a computação quântica, tá? Então aí começam, né, as comparações que não fazem sentido. Então quando você manipula o núcleo de um átomo, por exemplo, você tem um spin lá, né? Spin para cima, spin para baixo. Quando você usa o computador clássico normal, você fala em passa corrente e não passa corrente. Então, o bit, né, 1 ou 0, passou corrente é 1, não passou corrente é 0, passou corrente é 1, não passou... Então fica nesse binário. O computador quântico ele tem a vantagem que quando eu uso o spin do átomo, por exemplo, ele está para cima e para baixo, ou ele vai estar em todas as outras posições possíveis. Então isso é uma sobreposição de estados, e eu vou saber disso na hora que eu for medir. Então, quando eu uso o princípio da física quântica para processar uma informação, eu não tenho mais o 1 e o 0. Um para cima ou para baixo, ou passa corrente, não passa corrente. Eu tenho lá o spin para cima e para baixo, para um lado, para o outro. Eu tenho uma infinidade de posições possíveis para aquele processamento. E isso não vale só para o processamento, vale para o armazenamento de informação também, né? Então os computadores estão trabalhando em duas características principais, que é processar rápido, quer dizer, é processar diferente para ser mais rápido, e armazenar informação também com potencial de armazenamento gigantesco e com baixíssimo consumo de energia elétrica, que é muito importante hoje em dia, né? Então, esse é um dos fenômenos que são utilizados hoje em dia, né? A gente tem fenômenos relacionados a laser, a gente tem fenômenos relacionados a aprisionamento de elétron, a gente tem outras tecnologias, mas essas são as principais. E aí, dentro disso, como o Evandro falou, quando a gente começa a manipular átomos para fazer, por exemplo, eu vou construir uma molécula, uma medicação, uma droga, uma vacina, eu preciso fazer uma simulação de diversas composições atômicas. E quando eu vou fazer uma simulação de composições atômicas, com uma infinidade de premissas dentro de um computador clássico, o poder de processamento desse computador começa a ficar muito extenso, demora muito processando para chegar lá no final e mostrar que não deu certo, né? Por quê? Porque eu estou processando um fenômeno quântico dentro de um computador clássico. Quando eu uso o próprio sistema de processamento na mesma natureza do que eu estou pesquisando, é tudo muito mais rápido. Então, uma das primeiras vantagens que a gente vai citar aqui, trazendo a computação quântica para dentro da medicina, é a produção de moléculas. Por quê? Porque essa combinação para eu achar um marcador ou achar uma composição que vai resolver um problema específico, eu posso ampliar infinitamente o meu número de variáveis para ter um processamento rápido e objetivo. Tá? Então, essa é uma das grandes aplicações da computação quântica. E queres falar alguma coisa nesse sentido? Então, acho que só motivar, né, que essa ideia da simulação química é o motivador inicial. Não exatamente simulação química, mas simular o mundo quântico é a ideia inicial da computação quântica. Porque a gente sabe, a gente tem lá a matéria da teoria da computação, que a gente calcula, né, complexidade de executar de certas tarefas. A gente sabe que simular o mundo quântico é extremamente difícil. É o que chama de problema exponencial. Você vai aumentando a quantidade, por exemplo, de átomos na tua molécula, e o tempo de simulação ele não vai crescendo linearmente conforme, ele vai crescendo exponencial. Então, se você consegue simular 4 átomos, vamos falar assim, 5 átomos até vai, 6 já você não consegue. 7 você precisa de um supercomputador, 8 nem se juntar a todos os supercomputadores do mundo você vai conseguir. Então essa é a ideia da escala exponencial. E daí a computação quântica vem justamente nessa... Se o mundo é quântico, se as interações, né, acontecem realmente no nosso mundo, por que não usar um sistema análogo, de analogia? A gente pega e controla um sistema quântico para tentar simular outro.
Então essa é a ideia primordial do benefício ali da computação quântica. Agora, um dos grandes problemas nesse tipo de tecnologia, você deve estar se perguntando, tá, mas por que isso não está pronto? Por que isso não funciona? Porque quando eu vou manipular um sistema quântico, eu tenho muita interferência do meio. E o meio que a gente vive, o universo interfere. Por quê? Nesse momento aqui, todos nós estamos sendo bombardeados por diversas partículas. Bilhões de partículas do universo que estão atravessando a gente aqui o tempo todo. Tá? Muons, por exemplo, né? Que são partículas de nível atômico, subatômico, né? Que interferem com a gente. Quando eu crio lá um processador, você já deve ter visto lá aquelas imagens lá da IBM, um troço assim, tudo... Aquilo tudo que mostra naquela imagem é só para refrigerar. O processador está lá embaixo, uma plaquinha bem pequenininha, que precisa ser super resfriada para a gente poder ter uma melhor eficiência da manipulação desse fenômeno. Só que esses muons, essas partículas que atravessam a gente, estão atravessando ali também. E se eu estou tratando de sistema quântico, qualquer tipo de partícula que atravessa ali vai fazer interferência. Se é interferência, gera ruído. Se é ruído, não é um resultado real. Então, uma das grandes pesquisas hoje dentro da computação quântica é como que a gente consegue identificar que é ruído, retirar para ter um processamento limpo, né? Para ter um processamento real do que foi aquela manipulação daquele átomo naquele momento para fazer aquele tal processamento. Tá? Para vocês terem uma ideia, as pirâmides do Egito, uns pesquisadores desconfiavam que uma das pirâmides, eu não lembro qual era, se era Kelps ou Miquerinos, ela tinha uma cápsula interna. Só que para acessar essa cápsula interna, teria que desmontar a pirâmide, tirar os blocos, né, para ver se estava lá e remontar. Cara, como é que eu vou ver o interior de uma pirâmide, que é um troço gigante de pedra maciça, né? Raio-X não dá, porque eu teria que ter uma energia absurda, né, para botar um equipamento de raio-X, ele atravessar e gerar uma imagem do outro lado. Pegaram detectores de muons, colocaram vários detectores de muons ao redor da pirâmide, né? E conseguiram fazer uma imagem 3D dela, porque o muon interagia, né, gerava um ruído, esse ruído era capturado e eles conseguiram fazer uma imagem em 3D de uma pirâmide do Egito e realmente tinha uma câmera lá dentro para identificar que tinha um núcleo lá que ele era menos denso. Se ele era menos denso, tinha uma abertura numa câmara. E aí tu começa a pensar, né, é um sistema de detecção a nível quântico. Aí eu já estou falando sobre sensoriamento, para ir um outro enviesamento para a área da saúde. Agora, o que os cientistas estão fazendo? Eles estão aprimorando os sensores de muons. Aí vamos refletir. Se tem milhões de muons atravessando a gente o tempo todo aqui, eles não fazem mal para a gente, tá? São nossos amiguinhos, podem ficar tranquilos. E se eu pegar e criar um sistema de sensoriamento quântico a nível de detectar uma quantidade por centímetro ou milímetro de muons que atravessa o nosso corpo, eu posso botar um indivíduo deitado em cima de uma placa, essa placa é um detector, simplesmente a radiação cósmica está vindo aqui, está interagindo com ele, vai formar uma imagem, eu posso substituir todos os equipamentos de raio-X. Eu não tenho mais utilização de radiação ionizante para formar a imagem, né? Dando uma viajada, né, Armando? Tomara que, né, as empresas avisa a turma lá, né? Mas se a gente começa a viajar nesse nível, então é aí que a gente está começando a entrar, porque não depende só hoje da gente ter o processador quântico. A gente precisa ter instrumentos a nível quântico. A gente estava dando um outro exemplo, né? Os místicos, essa galera aí que vende livro de quântica que não é quântica, usa muito aquela questão do observador, né? Que o observador interfere, porque se tu pensar diferente, uma bobagem absurda, porque o observador, na pesquisa lá, quando você está num laboratório, identificando partículas e sabendo que existe dualidade, outra partícula, que a gente entende a manipulação do elétron, a gente enxerga isso, o observador é um instrumento de medida, galera. Qual é o instrumento de medida da velocidade do carro? O velocímetro. Qual é o instrumento de medida da temperatura? O termômetro. Qual é o instrumento de medida de um fóton de luz? Ele tem que ser uma coisa muito pequena. E a gente não consegue chegar em sensores tão pequenos. Então, quando a gente coloca um sensor muito grande, ele interfere no meio. Então, o observador ali é o sensor. É a mesma coisa. Qual é o observador da temperatura? O termômetro. Se eu trouxer um termômetro aqui que sei lá, tem 200 quilos para medir a minha temperatura, ele vai interferir no meu meio. Porque ele é uma massa muito grande, até equilibrar a minha temperatura com a dele vai interferir na minha e ele vai me deixar mais frio ou mais quente, entendeu? Então eu vou ter ruído na informação. Eu tenho que ter um objeto tão pequeno ao ponto de medir a minha temperatura e não interferir nela. Não faria sentido eu botar um termômetro debaixo do braço e esse termômetro produzir calor e me aquecer.
não vou estar medindo ou ele gerar frio e me resfriar. A mesma coisa acontece nesse nível de medida. Tá? Então, a gente está trabalhando, os pesquisadores estão chegando a níveis de medidas que são sensoriamento quântico. Aí a gente vai começar a chegar num outro mundo, um outro universo de inúmeras partículas que estão presentes, que fazem parte do nosso dia a dia, que podem trazer benefícios econômicos e de saúde para a nossa população. Voltando ao sensoriamento, o sensoriamento quântico ele tem uma capacidade ao ponto de detectar a frequência de uma célula. Se eu consigo detectar a frequência de uma célula e essa célula pode estar sendo afetada por determinada ação de um agente externo ou de um contaminante, ela vai mudar a frequência dela. Se ela mudou a frequência dela, ela está com algum problema, ela está com uma doença, ela está com uma interferência, entendeu? Sensoriamento de fetos. Hoje já existem alguns sensores quânticos que conseguem manipular o feto a nível vascular, tá? Então eu consigo fazer predição de determinadas doenças vasculares em fetos com o sensoriamento quântico. Tá? Então essa é uma outra cadeia, né, que interfere muito nessa parte da computação. Sensoriamento é hardware e computação é software. Né? A partir do momento que eu tenho sensores que detectam a nível atômico, eu vou ter processadores que processam a nível atômico, eu vou ter algoritmos que manipulam dados a nível atômico. Então a gente está entrando numa jornada de mudança tecnológica absurda. Aí vocês podem perguntar também, mas Valmoli, isso não é uma hype? Cara, não sei. De fato, todas as grandes empresas do mundo hoje têm investimentos bilionários em computação quântica. Tá? China, por exemplo, já ultrapassou os 15 bilhões de dólares em investimento nessa área. O governo da Alemanha, sei lá, 6 ou 7 bilhões. O Brasil nada nessa. Ano passado, os Estados Unidos parou de fazer pesquisa com China, né? Não sei se vocês lembram desse anúncio, muito antes do Trump começar a tomar essas medidas aí, na época do Biden ainda. Por quê? Por 2 motivos que eles pararam de fazer pesquisa em conjunto. Computação quântica e fusão nuclear. Fusão nuclear. Tá? Que é produção de energia e processamento de informação. Quem dominar essas duas aí, não vai ter para ninguém. E são os dois que estão à frente dessas duas pesquisas, China e Estados Unidos. Tá? E como muitas pesquisas deles estavam fazendo pesquisas em conjunto nessa área, e eles enxergaram que estavam chegando no produto de fato, eles estancaram a pesquisa em parceria e está cada um para o lado. Eu acho que o governo da China tem muito mais de processamento quântico do que eles informam, porque é estratégico, né? A gente consegue chegar em informações extremamente sensíveis. Tem empresa hoje armazenando dados criptografados para a hora que o computador quântico com potencial para descriptografar estiver disponível, ele poder acessar esses dados, né? E a nossa área ela é repleta de dados sensíveis, né? Então existe uma vulnerabilidade muito grande ali. Mas existem soluções, e aí eu vou pedir para o especialista, como é que a gente soluciona, Evandro, circunstâncias relacionadas à criptografia, à descriptografia quântica? Legal. Vamos primeiro explicar qual que é o problema, né? Então, desde os anos 90, lá em 94, Peter Shor, que é um matemático americano, ele descobriu que a gente consegue usar um computador quântico para quebrar a criptografia RSA. É um nome estranho, né? RSA. Onde é que está essa criptografia? Se abrir teu WhatsApp, tem lá essa conversa criptografada, criptografia de ponta a ponta. É essa criptografia que a gente está falando. É essa criptografia de ponta a ponta. Dá para ver que é bem antigo, né? Essa ideia, a gente já sabe há muito tempo que o computador quântico ele tem essa vantagem. Só que, na época, a gente não tinha uma perspectiva muito grande, nos anos 90, assim, que ia existir um computador quântico que realmente conseguisse fazer isso. Só que 2016 para cá, essa perspectiva mudou. Agora, os governos eles estão cada vez mais preocupados que a gente vai ter um computador quântico daqui a um tempo curto que vai conseguir quebrar a criptografia. Então, o que está acontecendo hoje, né? Hoje tem dois aspectos. Tem gente armazenando dados para descriptografar no futuro. Então, muitos governos, grandes empresas armazenam esses dados que passam publicamente na internet porque eles estão criptografados. Então a gente manda publicamente porque está criptografado e a gente acha que ninguém vai olhar naquele momento. Mas eles estão guardando para
descriptografar depois. Só que ao mesmo tempo já está tendo um movimento da gente construir algoritmos resistentes a computadores quânticos, que são aqueles algoritmos que a gente fala criptografia pós-quântica. Não é criptografia quântica, essa é outra tecnologia que a gente pode falar mais um pouquinho depois. Mas são basicamente algoritmos clássicos que a gente acredita, né? A gente nunca tem a prova matemática das coisas ali, é bem difícil isso daí. Mas a gente acredita que o computador quântico não vai conseguir quebrar. Então hoje tem um grande movimento da gente começar a substituir nossos esquemas criptográficos, mudar os nossos algoritmos. Só para a gente ter uma ideia, o governo dos Estados Unidos falou que RSA, ele está decrypted, como é que eu posso falar? Ele não pode mais ser aplicado a novos produtos até 2030. Em 2035 é proibido empresas que prestam serviço para o governo americano usar criptografia RSA. Então não é uma coisa assim que a gente está pensando que vai acontecer. É uma coisa que não aconteceu agora e a gente tem que começar a agir agora para pensar justamente naquela ideia de o pessoal está guardando hoje e desconectar no futuro. E a gente tem tecnologia hoje para começar essa substituição. Se o computador quântico, por exemplo, ficasse disponível amanhã com um processador já, né, com vantagem ao ponto de poder utilizar a descriptografia, quebrou todas as senhas. Era barata voa, né? Hã? Era barata voa, cada um para um lado. Quebrou, isso aí a gente vai perder tudo. Então, se alguém está cometendo alguma infração nas conversas de WhatsApp e está confiando que isso vai ficar protegido, espera o computador quântico chegar, então se proteja. A própria Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma referência em quântica no Brasil, tem uma pós-graduação do professor... como é que é o professor? Esqueci o nome dele, vou lembrar daqui a pouco. Eles têm uma pós-graduação de criptografia pós-quântica, onde eles usam esses mecanismos de criptografia clássica, custódio, para proteger ou para alertar se por acaso ele está sofrendo algum possível ataque de algum algoritmo a nível de descriptografia quântica, tá? Um outro ponto assim que a gente não pensa, né, mas o grupo do custódio também desenvolve algoritmos de assinatura digital com criptografia pós-quântica. Então, esse mesmo esquema que a gente usa no Gov, né, essa assinatura, ela vai poder ser quebrada. Então, imagine você assinar um documento hoje, daqui 10 anos alguém falar e modificar esse documento falando, você assinou. Por isso que os documentos, eles têm prazo de validade. Só uma coisa que as pessoas não prestam atenção, né? Mas quando a gente assina digitalmente, normalmente tem um prazo de validade, 1, 2 anos ali. Ele não vale ad eterno. Justamente porque tem essas questões da criptografia. Bom, pessoal, só fazendo um resumo, então a gente falou sobre as 3 grandes pilares da física, né? Relativística, clássica, quântica. A gente explicou mais ou menos como é que funciona o processador, né? A gente falou mais ou menos das aplicações, as camadas de aplicações que eles podem ter, né? A gente não sabe exatamente tudo que vai conseguir de entrega com o computador quântico, porque as simulações hoje que são feitas, que provam o conceito em computadores quânticos, são muito específicas, né? Que fazem processamentos em segundos, o que levaria milhões de anos para fazer em computador clássico. Então todas as provas, todos os conceitos são de fato provados, os computadores funcionam, a gente tem um problema do ruído cósmico que atrapalha muito esses processamentos, né? E a gente falou também um pouco dessa parte de segurança, né, de cybersecurity em função dos computadores quânticos. Aí, para finalizar, Evandro, tu quer falar alguma coisa? Porque daí eu vou abrir para o pessoal para ver se eles querem fazer alguma pergunta. Eu acho que a gente pode passar o panorama atual, né? É um assunto denso, né? Sim. O pessoal deve estar confuso, tem gente me olhando assim, o que esse cara está falando? Acho que a gente pode falar do panorama atual, né? Então, hoje, a gente tem computadores quânticos, eles estão disponíveis, como você tinha comentado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Centro de Pesquisas Físicas está montando um computador quântico supercondutor. Então, aquela torrezinha lá, que a gente conhece, eles estão montando lá. A gente não tem computadores quânticos que trazem vantagens, mas grandes empresas, Google, IBM, Microsoft, já promete isso para 2029. Então, eles já têm um roadmap bem específico de quando a gente vai poder usar esses computadores quânticos. E daí, quando tiver um computador quântico, vantagem não é tudo que vem ao mesmo tempo. A gente pensa que as vantagens iniciais vão ser em aplicações de química, indústria farmacêutica. Depois a gente vai ter problemas de logística, alocação de recurso, entre outras, né? Indústria financeira, entre outros. Mas acho que a gente está acabando, vamos para as perguntas. Boa, pessoal. Alguma pergunta?
Então tá, beleza, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Espero que tenha trazido alguma informação. Se alguém quiser, estou pensando em estudar um pouco essa área, vai aprender um pouco sobre programação, né? Busca lá as ferramentas, a CAT, que é a linguagem do Evandro, que inclusive vai ser usada como o sistema operacional desse computador nacional, tá? Se chama CAT. Posso fazer o jabá, então? Pode, claro. Então, a gente lá no Grupo Computação Quântica desenvolve uma plataforma de programação quântica, que é o CAT. Ele permite que você use Python, uma linguagem que a gente conhece bastante, o pessoal de análise de dados, machine learning conhece bastante, para fazer desenvolvimento quântico. Então, a gente consegue desenvolver uma aplicação quântica e a gente consegue testar essa aplicação quântica em computadores clássicos. Então, a gente desenvolve e testa no computador clássico. Essa plataforma vai ser usada lá dentro do computador do CBPF, esse computador quântico. E para quem quiser aprender um pouquinho sobre como desenvolver uma aplicação quântica, aprender sobre computação quântica realmente ali, deep, né, na técnica, acessa aprenda.quantumcat.org. QuantumCat tudo junto, quantum de quântico em inglês, cat com ket.org. Lá tem basicamente um baita material didático ensinando computação quântica, ensinando programação quântica. Pré-requisito álgebra linear, basicamente, né? Mas tem uma revisão boa de álgebra linear lá. Dá pra... Álgebra linear e programação em Python, sempre é bom. Coisa gostosa, né? Uhum. Pessoal, por favor. A gente ouve na mídia muito, eu já ouvi falar que alguns computadores quânticos já fizeram processamento muito, muito mais rápido que computadores tradicionais. Isso é fato mesmo? Entendeu? Mas em circunstâncias muito específicas, né? Exato. Posso comentar então? Isso é fato. A gente tem computadores quânticos que resolveram problemas de maneira muito mais eficiente que qualquer computador clássico jamais conseguiria. Qual que é a questão? Que problemas são esses? São problemas projetados justamente para demonstração de vantagem. Não tem nenhum uso prático no nosso dia a dia. Então, são casos específicos para demonstrar essa vantagem. Não é tão interessante como o pessoal vende, mas é interessante. Isso demonstra, né, um milestone no desenvolvimento de computação quântica. Quer complementar, Valmir? Não, se alguém assim duvida que isso realmente é fato, tenta lembrar como é que eram os primeiros computadores. Eram prédios para processar informações quase insignificantes, que tinha que botar uma usina nuclear para sustentar só a energia que o prédio consumia. Então a gente está nesse estágio de desenvolvimento. A gente já passou essa fase do prédio, a gente já está, né, minimizou essas questões, mas a gente está na mesma jornada de evolução dos computadores que hoje a gente utiliza dentro da nossa bolsa, que tem processamento infinitamente maior do que os primeiros computadores, por exemplo, desktop, que vieram dentro das nossas casas no passado. Tá? Valmir, mas a gente vai ter um computador quântico em casa? Talvez não vai precisar. Não vai fazer muito sentido, vai precisar do processamento. São problemas diferentes, né? Ia ser essa exatamente a minha pergunta. Qual que é o impacto para a gente, assim, que não tem nada a ver com programação? Por exemplo, quando veio os agentes que entraram agora em março, né, para todas as pessoas, usuários, para a gente foi um dia que eu nem dormi direito, assim, que eu fiquei tão empolgada com os agentes e tudo que você pode treinar, enfim, eu amei. E no fato dessa tecnologia quântica, como que ela vai chegar na nossa mão, assim, de fato, sabe, como usuário? Como usuário, não vejo chegar de uma forma... assim, o que a gente vai usar o poder do processamento dela em bancos de dados ou em nuvens, né? Então, o que vai chegar para a gente são soluções, são medicamentos, são produtos mais eficientes, são aviões, talvez, que consomem menos energia elétrica, são carregadores de baterias mais rápidos, são baterias mais eficientes. Então, os consumíveis que a gente vai utilizar é que vão ser, de fato, as grandes entregas que o computador quântico vai trazer. Agora, no nosso dia a dia, as ferramentas que a gente utiliza e tudo mais, não. Talvez algum sistema de medicina um pouco mais avançado, com menos quantidade de informação, você consegue ter resultados mais rápidos também, ou mais eficientes, ou coisas que a gente não enxergava até então, tá? Previsão do tempo, mercado financeiro, isso aí realmente é o nosso dia a dia. Vai interferir, mas a gente não é uma coisa que a gente vai ter que resolver, isso a gente vai ter que consumir, né? De fato, né? Não vai ser um produto como um celular, como um novo modelo de celular que utiliza computação quântica, não, isso aí a gente
acho que não vai chegar não, tá? Não vai precisar. Vai ser do teu dia a dia se você trabalha já com um supercomputador. Se no teu dia a dia você está acessando diretamente ali um supercomputador, possivelmente o computador quântico vai ter uma interferência direta. Se não, vai ser produtos que vão ser desenvolvidos usando realmente o computador quântico. A gente tem que lembrar que a computação quântica ela vem para resolver problemas super específicos. Então, na verdade, ela vai impactar nos tipos de exames, nas máquinas. Por exemplo, agora que está acontecendo as telecirurgias já, né? Já estão operando aqui no Brasil, lá no Kuwait, enfim, isso já é uma tecnologia chinesa que chegou aqui. Nesse sentido, ele vai impactar. Numa melhor tecnologia, os maquinários. Pega uma clínica de diagnóstico, de imagem. Ela provavelmente vai ter que trocar a quantidade de maquinário que tem hoje vai reduzir. Aí a gente está falando de hardware. O computador quântico é software, né? Aí eu falei sobre sensoriamento quântico, daí sim é hardware. Aí sim, se a gente tiver desenvolvimento de sensores quânticos mais eficientes que capturam outras partículas que estão presentes ou que possam ser produzidas e gerar imagem, sim. Aí sim, aí, em vez de tu ir lá fazer um exame de tomografia computadorizada, que tem radiação ionizante, você pode ir lá talvez fazer um exame de um equipamento que não tem radiação ionizante, que é o caso da ressonância magnética, ultrassom e tal, mas que ainda são robustos, são caros, né? Talvez a gente possa encontrar uma outra partícula, quer dizer, utilizar uma outra partícula com um sensor quântico e produzir imagens tão boas quanto, se não melhores. Aí sim. Mas isso também vai demorar um pouco mais, tá? Pode continuar comprando ressonância e tomografia sem problema nenhum. Acho que resumiu muito bem. Mais alguma pergunta? Vocês comentaram que o computador quântico ele não necessariamente é mais rápido. Depende do tipo de problema. Obviamente, para simular um mundo quântico, ele é melhor. Mas então vocês não veem ele substituindo, por exemplo, supercomputadores para coisas mais cotidianas, tipo análise de dados, de banco de centenas de dados. Vocês veem isso ou vocês acham que isso não é um cenário? Perfeito, já acabou ali, mas só respondendo a sua pergunta, o computador quântico ele vem para operar em paralelo ao clássico, ele não vem para substituir. Então, por exemplo, assim, processamento massivo de dados, Big Data, IA, a gente não vai usar necessariamente computação quântica. Se a gente tem poucos dados, a gente pode usar Quantum Machine Learning porque a gente tem resultados melhores do que usar IA clássica. Alguns problemas de processamento de imagem talvez seja melhor usado computadores clássicos. A grande questão a gente não sabe hoje quais são realmente os problemas, todos os problemas que podem ser usados melhor no computador quântico. A gente conhece alguns, mas é uma área de pesquisa totalmente aberta ainda para a gente descobrir aonde ele pode ser usado ainda mais. Mas a nossa ideia não é substituir, é complementar o poder. Pessoal, obrigado mais uma vez, valeu pela interação. A gente tem que encerrar aí que o nosso tempo foi concluído, tá? Muito obrigado pela presença, tá? Obrigado, gente.